estou recebendo aqui nos nossos estúdios, né, estamos recebendo nesse momento, a visita de Liseu Mazioni, presidente da FETRAN Santa Catarina, né, órgão ligado à CUT, e nós vamos falar, né, o assunto que ele está aqui conosco para falar a respeito da reforma da Previdência e da greve geral, né, que está sendo programada, preparada para o dia, nós temos a data aqui, dia 14 de junho, é isso? Vamos conversar então com o Liseu, que está aqui nos estúdios, e você pode conferir também, né, pelo Facebook também, né? Você pode conferir aí no Facebook da Pop FM. Bom dia, Liseu. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pop FM. Bom dia, Silvia, que nos acompanha aqui, que é jornalista. Isso, esqueci, né, de pelo menos anunciá-la, apresentar a Silvia, né, que está aqui conosco também nos estúdios, né? Então fica à vontade, né? Pode ficar à vontade também e falar a respeito aqui do que, né, eu estou vendo aqui, enquanto eu vou dar também uma olhada, né, para mim poder me inteirar, né? A Silvia já tinha me passado a antecipação aqui de alguns assuntos, mas claro que é bem profundo, né, essa abordagem, né? Não, com certeza, né? A Silvia nos acompanha, ela é jornalista do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Chapecó região, que tem a base aqui em São Domingos também, já esteve aqui muitas vezes com a Vânia, que é a presidente do sindicato, nas atividades com os servidores. Bom, Paulo, nós começamos hoje, né, Silvio, na verdade, uma rodada na imprensa da região aqui oeste. Sim. Então, a primeira visita fizemos a você, okay, aqui a Rádio Pop. Agradecemos, né? Nessa segunda-feira de manhã. E o nosso objetivo é justamente aproveitar o espaço, né? Inclusive agradecemos pelo espaço, para informar a população do que se trata a reforma da Previdência, né? Porque nós vamos ter agora, provavelmente no mês de junho, a votação na Câmara dos Deputados Federais. Uhum. E a reforma da Previdência é um assunto que atinge toda a população brasileira. Né? Mexe com todo mundo, né? Mexe com todo mundo, porque mexe desde a criança que vai nascer com a Sim. licença maternidade da mãe, mexe com os que vão falecer, porque tem a ver a pensão, né? E mexe com todas as crianças, os jovens, os adultos, os idosos. Aqueles que ainda vão se aposentar. Os que estão trabalhando e os que vão se aposentar. E os familiares que são segurados também, porque a pensão justamente é para os familiares da pessoa que falece. Então, o que nós temos trabalhado e por que nós vamos fazer a greve geral dia 14 de junho? Né? A greve geral dia 14 de junho, a ideia é chamar a atenção da população e dos deputados da importância e da gravidade que a reforma da Previdência tem. E por que nós temos uma posição contrária à reforma da Previdência? Principalmente contrária aos principais pontos da reforma da Previdência. Eu vou tentar explicar aqui rapidamente para quem nos ouve. Hoje nós temos três regimes de previdência, três regimes públicos de previdência social no Brasil. O regime geral, que é esse do INSS, que abrange a grande maioria dos trabalhadores, né, da iniciativa privada e também trabalhadores de muitas prefeituras, né, portanto servidores públicos. Tem um segundo regime, que é o regime dos servidores públicos, né, que algumas prefeituras, os servidores estaduais, os servidores federais são abrangidos pelo regime próprio dos servidores públicos, e tem o regime dos militares das Forças Armadas, né, os militares da União. O que tem de comum desses três regimes? São três regimes diferentes, mas são três regimes públicos, e o que eles têm em comum? Eles garantem um benefício definido. Ou seja, os dependentes sabem qual que é o valor da pensão se acaso acontecer uma morte. O trabalhador sabe qual é o benefício que ele vai ter de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez ou por aposentadoria, que é a média salarial. Né? A pensão também é a média salarial. A licença maternidade é a média salarial. Então, esses regimes, eles têm o benefício definido, ou seja, a gente tem a garantia de saber qual é o benefício que a gente vai receber por estar contribuindo com a Previdência.
A reforma da Previdência, a proposta que o ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro apresentaram à Câmara Federal, ela cria o regime de capitalização. E o regime de capitalização, ele não tem a garantia do benefício definido. O regime de capitalização, ele só vai definir qual é a contribuição que o trabalhador tem que fazer mensalmente e, lá na frente, ou se acontecer uma morte, a pessoa só vai saber o valor que vai receber pelo valor que tiver na conta e pelo tempo que tiver que pagar esse benefício. Então, isso é fundamental as pessoas compreenderem. O regime de previdência hoje, o regime geral, que abrange quase todos os trabalhadores, o regime próprio dos servidores e o regime dos militares, garante benefício definido hoje. No regime de capitalização vai acabar com isso. Não vai ter mais garantia de benefício definido. A pessoa só vai saber quanto vai contribuir, mas não sabe qual o valor da aposentadoria que vai ter no futuro. E o que os 30 países que implantaram demonstraram? Inclusive, 18 desses países estão voltando atrás e recuperando o regime com benefício definido. Que o regime de capitalização, a conta bancária, não garante na aposentadoria a manutenção da média salarial. Então, é isso que nós estamos tentando alertar a população. O pessoal também pensa o seguinte: não tem problema o regime de capitalização porque eu já estou aposentado, porque eu vou me aposentar no INSS, porque eu tenho tempo de contribuição, estou com a idade próxima, vou me aposentar. Então, as pessoas também têm que ter presente. Não é bem isso. O regime de capitalização, ele vai atingir, por exemplo, todos os servidores públicos que fizerem concurso público a partir da reforma. O regime de capitalização é muito provável que vai atingir todo trabalhador que mudar de emprego. Né? Por quê? Porque o governo pensa criar, junto com o regime de capitalização, o fim da contribuição das empresas para a Previdência. Então, é evidente que as empresas passarão a contratar trabalhadores só no regime de capitalização. Então, é importante que todo mundo tenha presente que poderá ser obrigado a entrar no regime de capitalização se vier a mudar de emprego. Né? Portanto, o desempregado e o jovem que vai entrar no mercado de trabalho já vai ter que se submeter ao regime de capitalização. E o trabalhador que está empregado e que vai mudar de emprego, provavelmente vai ter que entrar no regime de capitalização. E quem vier fazer concurso público vai ter que entrar no regime de capitalização. Então, essa é uma primeira mudança importante, que as pessoas compreendem que o regime de capitalização não vai garantir aposentadorias no valor da média salarial que hoje o INSS garante. Nós sabemos, Eliseu, que o caso está lá na Câmara e o problema está lá. Sim. Né? E até agora a notícia que vem hoje é que houve um pacto, né? E o pessoal está se preparando e acredito que vota nesse mês aqui, né? Sim. E nós sabemos que ali também é um problema sério, né? Que está ali dentro. Está na mão dos deputados. Exatamente. Então, a gente sabe que a gente está vendo notícia até de orçamento e coisa, isso sempre houve, né? Então, Sim. E nós estamos vivendo dias em que realmente temos que se voltar a pensar no Brasil e não nessa situação. E eu vejo assim, né? E como é que fica aquelas aposentadorias, porque não só em áreas privilegiadas, mas tem muita gente aí ganhando demais, né? E geralmente vai arrebentar lá no pequeno, né? Porque ele não tem mais o que ganhar a não ser um salário mínimo. Né? É importante a sua pergunta, porque justamente a reforma da Previdência não mexe em nada disso. O Minas Gerais, por exemplo, está falido, porque eu estava olhando sábado, eu li uma notícia, um juiz R$700 mil, Pois então é um absurdo. E a Constituição disse que não poderia ganhar mais que 39. Exato. Então era muito mais simples aplicar a Constituição e cortar essa aberração, né? Porque tinha que começar lá em cima e começar neles também, né? Porque dentro da casa ali também tinha que começar a baixar e equiparecer todo mundo, ficar todo mundo igual aí para a gente poder ver como é que vai funcionar. Mas a gente tem que prestar atenção porque as pessoas estão achando que a reforma da Previdência faz isso. Mas a reforma da Previdência tem uma coisa que ela não faz, é isso. Por quê? Então eu falei, tem 3 regimes hoje com benefício definido. Eles criam o regime de capitalização. Mas para os militares vai ser mantido o regime atual. Inclusive podendo se aposentar até o teto de 39 mil. Né? E aí tem o sobreteto que, na minha avaliação, estão roubando dinheiro público. Né?
Alguém devia cortar. Se um cara com 39 mil já não estaria bom, né? Já estaria mais que bom. Então, o que a reforma não faz? Hoje, o regime dos servidores, para o pessoal compreender. O servidor público da União, dos estados e dos municípios que têm regime próprio, por exemplo, eu sou servidor de Chapecó e lá nós temos regime próprio. Então, como que é hoje, a regra hoje já valendo, que está em vigor? Quem entrou antes de 2003 pode se aposentar com salário integral, até 39 mil. Quem ingressou depois de 2003 até 2012 pode se aposentar com a média salarial até o teto de 39 mil. E quem ingressou depois de 2012 só pode se aposentar com o teto do regime geral. Então, este corte das grandes aposentadorias já foi feito em 2003, com a emenda 41, e depois em 2012, que foi feita a lei federal que instituiu o teto do regime geral de 5.800 também no serviço público e criou o regime complementar. Esse sim por conta bancária e por contribuição, mas não garante lá na frente o salário integral, né? Então é importante que as pessoas saibam que a questão do teto do regime geral de 5.800 para os servidores públicos da União já foi implantado em 2012, e a maioria dos estados também já implantaram. Então, este corte que se justifica e que é necessário, ele já foi feito, ele já está na lei. Mas quem ingressou antes de 2012 pode continuar se aposentando com até 39 mil. E a reforma da Previdência não tem nenhuma medida para isso. Então, é mentira que a reforma da Previdência é para combater privilégio, porque ela não mexe nos grandes salários. Inclusive, não corta estes que ganham mais de 39 mil. Né? Que isso é uma medida administrativa, não é uma reforma. Hoje é proibido ter aposentadoria acumulativa? Hoje, a aposentadoria hoje permite acúmulo de aposentadoria e pensão. Né? A reforma vai impedir, mas é importante que o pessoal tenha claro. Vai impedir para todos, inclusive os do salário mínimo. Né? Então, se tem um casal, colocando o regime quais são os grandes problemas que a gente aponta na reforma? Primeiro, o regime de capitalização, que lá na frente não vai garantir o salário para os aposentados, né? Não vai garantir a média salarial. Né? As experiências aí mostram que muitos não ganham nem o salário mínimo. Segundo, da onde que vai sair a economia do governo para fazer a transição? O que para mim está ficando muito claro. A reforma da Previdência, ela retira a garantia constitucional, então ela tira da Constituição a garantia de reajustar a aposentadoria todo ano para manter o valor real. Isso quer dizer o quê? A garantia de repor a inflação todo ano. Então, esta garantia que hoje tem, e que todo ano o governo repõe a inflação nas aposentadorias do INSS, a reforma retira. Então, o que eu suponho? Que eles vão congelar as aposentadorias, Paulo. Né? Aonde é que o ministro Paulo Guedes vai arrumar o dinheiro para fazer a transição? Por quê? O regime de capitalização vai tirar novos contribuintes no regime geral. Né? Que o nosso sistema hoje de repartição é o seguinte, os jovens que estão trabalhando sustentam a aposentadoria de quem já trabalhou. E assim sucessivamente. Então tem que continuar entrando novos trabalhadores para financiar a aposentadoria de quem já trabalhou, que já contribuiu para quem se aposentou antes. Então, ao retirar contribuintes, é evidente que vai reduzir a receita. Então, se a Previdência hoje já é uma despesa importante e já tem alguma dificuldade de pagamento, essa dificuldade vai aumentar. Vai ser mais difícil. Aonde é que o governo vai resolver esta conta? No congelamento das aposentadorias. Então, é importante quem está aposentado saber que a reforma da Previdência retira a garantia do reajuste anual dos benefícios. Isso pode significar congelamento das aposentadorias. Então é o seguinte, você ganha hoje lá 2 mil de aposentadoria no INSS. Se ficar 1, 2, 5, 10 anos sem repor a inflação, aqui 10 anos ele vai valer a metade. Né? Eu lembro do meu pai, ele se aposentou no primeiro mandato do FHC, e tinha quase 3 salários mínimos, praticamente 3 salários mínimos. E ele terminou, né? A minha mãe faleceu em 2013,
recebendo um salário mínimo. Por que desce dessa forma? Porque o salário mínimo aumentou mais que a inflação. Mas ele ganhando quase 3 salários vem descendo. Agora não é só isso que vai acontecer. Agora o seguinte, mas todo ano tinha reajuste da inflação na aposentadoria dele. Só né? que... Mas o salário mínimo aumentava mais, aí ele, né? Então assim, mas se pegar o valor nominal, os na reais... época era 3. Os reais que terminou ele recebia... com 1. Sim, mas é porque o salário mínimo aumentou 70% acima da inflação. Né? Mas se pegar a aposentadoria dele, todo ano aumentou a inflação, enquanto que o salário mínimo aumentava a inflação mais o crescimento do PIB. Né? Que agora, inclusive, acabou isso e eu vi notícias aí que o ano que vem não vão repor nem a inflação no salário mínimo. Né? A primeira proposta de orçamento para 2020 não inclui aumento do salário mínimo, nem a inflação. Mas antes as pessoas diziam, não, eu estou ganhando menos porque o salário mínimo aumentou mais que a inflação, e aí o número de salários mínimos diminuía. Mas o que eu estou chamando atenção agora aqui é o seguinte, vão tirar também a reposição da inflação, porque hoje a Constituição garante, o governo tem que manter o valor real da aposentadoria, que é o quê? Se eu ganho 2.000 e eu consigo comprar, vamos pegar, a gasolina está R$4, né? Eu ganho 2.000, dá quantos litros de gasolina? Se fosse 500 litros. 500 litros. 100 litros. 500 litros. Né? Isso. Então eu ganho 2.000 de aposentadoria, dá 500 litros de gasolina. A gasolina vai continuar aumentando pelo menos a inflação. Aí o governo deixa de dar aumento da inflação na aposentadoria. Aqui 5 anos eu continuo ganhando 2.000. A gasolina vai a 6, né? Sim. Então não vai dar mais 500 litros, vai dar 300 litros de gasolina. É este risco, Paulo, que a gente quer chamar a atenção da população aposentada. Mas isso acontece em tudo, né? Mercado, coisa arada, é geral, né? Sim, vai aumentar todos os preços. Eu tô fazendo uma comparação aqui com litros de gasolina, para a pessoa compreender. Hoje, 2.000 compra 500 litros de gasolina. Se você não der aumento na aposentadoria, e a gasolina aumentar, e aqui 5 anos ela está valendo R$6 em vez de 4, né? Vai perder... Com os 2.000 não vai comprar mais 500 litros, vai comprar 300 litros. Então, isso que se chama valor real, é o valor de compra, o poder não de compra. Atualiza, né? Então, o que o governo está mudando com a reforma da Previdência, ele está acabando com a garantia da reposição anual da inflação. E isso vai reduzir o poder aquisitivo da aposentadoria. E para quem está aposentado, a gente aponta este grande problema, né? Lá na frente a gente vai poder dizer o seguinte, a gente avisou que podia ter acontecido isso. Nessa questão agora vão aí, os agricultores... E tem a questão seguinte, os prejuízos de quem ainda vai se aposentar. Né? Nessa questão, principalmente agricultor e parece que mulher, né? Isso, agricultor. Mas não só os agricultores, vou falar dos agricultores e dos trabalhadores assalariados. Agricultores familiares, que hoje é tratado como segurado especial. Ou seja, quer dizer o quê? Que hoje o agricultor basta provar que ele é agricultor, né? Ou seja, tem que se reconhecer o tempo de trabalho, né? Mas pelo fato dele ter a nota e lá provar uma nota por ano que ele é agricultor, ele é aposentado, o homem aos 60, a mulher aos 55. O bloco quanto tempo? 15 anos de bloco. 15 anos de bloco. Então, 15 anos de bloco, uma nota por ano para provar que é agricultor, não importa quanto vendeu, 60. 55 a mulher, 60 o homem se aposenta com salário mínimo. O que muda no agricultor? A idade da mulher passa para 60, né? Então a mulher perde 5 anos de receber. Nós fizemos uma conta aí em torno de 65 mil, né? Que a mulher agricultora deixaria de receber entre os 55 e 60 anos. 5 anos. Então é uma renda importante para a família da agricultura familiar. Portanto, a mulher vai ter que continuar trabalhando, né, que também é um outro absurdo. Talvez é uma das trabalhadoras que mais se expõe ao trabalho, né? Conversava com meu sobrinho, que é agricultor, ontem. O agricultor trabalha 7 dias por semana. Então, se tem 50 finais de semana no ano, 54, dá 100 dias por ano a mais de trabalho do que o trabalhador assalariado. Se é 100 dias por ano, a cada 3 anos dá um ano a mais. Né? Então, em 30 anos, vai dar 39 de trabalho para agricultor. Então, é uma aberração aumentar o tempo da agricultura. Vai aumentar o tempo de contribuição também. Passa para 20 anos o tempo de agricultor, de bloco, e tem que provar
recolhimento de R$600 de fundo rural ao ano. Uhum. Aí a conta é o seguinte, que para render R$600 de fundo rural, tem que vender pelo menos 40 mil de produto. Né? Então, e se não conseguir vender para R$600 de fundo rural, vai ter que ir no banco e pagar R$600 no final do ano. Né? Então, se não pagar, não conta com o tempo de contribuição e também deixa de ser segurado. Ou seja, se acontecer um acidente, uma doença ou o nascimento de filho, não vai ter licença maternidade, não vai ter auxílio-doença, não vai ter aposentadoria por invalidez e não vai ter aposentadoria lá no futuro. Então, é mudança muito grave para a agricultura. Né? E nas mulheres? Mulheres assalariadas. Isso. Hoje, a mulher pode se aposentar com 30 anos de contribuição. Né? Se ela tiver 30 anos de contribuição, certo, ela vai se aposentar. Independente da idade. Independente da idade. O que vai ter o fator previdenciário, que daí vai calcular quanto expectativa de vida que ela ainda tem, e aí tem um redutor de salário. Né? Às vezes dá 80%, às vezes dá 70%, às vezes dá 90%. E se ela tiver uma idade, ela pega 100%. Mas se ela quiser se aposentar com 30%, sem idade, ela se aposenta. Uhum. A segunda fórmula é 100% da média, tendo o quê? 30 anos de contribuição, e aí pelo menos mais, se for só 30 anos de contribuição, a verdade é o seguinte, é um sistema de pontos, que soma 1 ponto por ano de contribuição e 1 ponto por ano de idade. Na soma dos dois, tendo no mínimo 30 anos de contribuição, 60. Tem que ter 86 pontos. Né? Então seria o quê? 30 anos de contribuição, 56 de idade, dá 86, ela tem 100% da média das 80 melhores contribuições. O que muda? Cria uma idade mínima de 62 anos. Uhum. Né? Então, se não tiver 62 anos, ela não consegue se aposentar. E tem que ter 20 de contribuição daí? 20 de contribuição no mínimo, aí dá 60% da média. Uhum. Né? Para chegar a 100% da média, vai ter que provar 20 mais 2% a cada ano a mais. Então, para chegar a 100%, vai precisar 40 anos de contribuição. Né? Ou seja, muito provavelmente as mulheres deixarão de ter 100% da média salarial na aposentadoria. Os homens... E quem trabalha com salário mínimo, fecha o mínimo. Quem tem média salário mínimo ganha o salário mínimo. Ele não vai ganhar menos que isso. As mulheres, por exemplo, tem 20? A modalidade, a aposentadoria por idade, mas eles unificam agora, né? Hoje tem a aposentadoria por idade, por exemplo assim, quem não consegue 30 anos. A dona de casa está ali pagando o carnezinho dela. Mas não tem 30 anos, tem 60, ela se aposenta por idade. Uhum. Por quanto? 70% da média, mais 1% ao ano. Então, se ela provar 15 anos, vai dar 85% da média. Né? Aos 60 anos, 15 anos de contribuição, hoje. Dá 85% da média, pode se aposentar. O homem, se tiver 65, também muda, porque vai passar o tempo mínimo de 20 anos. Então, e aumenta a mulher de 60 para 62, nesse caso da aposentadoria por idade. Mas o importante é todo mundo ter presente o quê? Que vai passar a ter uma idade mínima. Então, a mulher 62, o homem 65. Ninguém vai se aposentar antes. Né? As atividades especiais, que se fala pouco, mas é muito importante. Né? Vou dar aqui o exemplo. Uma enfermeira que trabalha no hospital. Uhum. Hoje, ela prova 25 anos de atividade especial, de enfermeira com insalubridade no hospital, ela tem direito de se aposentar com 100% da média. Como é que vai ficar? Ela vai passar a ter uma idade mínima de 60 anos. Né? Então, veja, para a trabalhadora que tem atividade especial, ela passa de 25 anos de contribuição hoje, com 100% da média, ela passa a ter uma idade mínima de 60 anos, mas se ela tiver 60 anos e tiver só 25 anos de atividade, que vai manter esse requisito também, vai dar só 70% da média. Então, ela aumenta a idade mínima e abaixa a aposentadoria. Aliás, esse efeito, Paulo, acho que é importante as pessoas terem presente. Que o efeito prático da reforma é isso. Aumenta uma idade mínima e reduz o valor da aposentadoria. Na questão básica, nós sabemos que o grande percentual é o assalariado, né, Eliseu? É o que ganha um salário mínimo, né? Nesse caso, o que eles vão perder? No caso. O salário, quem ganha o salário mínimo, inclusive quem lá no passado ganhava 2 salários mínimos, mas o salário mínimo aumentou mais que a inflação e está no salário mínimo hoje,
vai depender da política do salário mínimo. Mas quem não se aposentou, o pessoal está ali, está na lida aí, né? Sim. Vamos pegar a maioria, né? Nós sabemos isso. Aquele que não consegue nem a aposentadoria por idade, ele tá ali, a dona, com 15 anos de O contribuição. carnezinho dele, né? Está lá com 10 anos de carnê pagando, está no autônomo. Como é hoje, né? Tá. Hoje o idoso chegou aos 65 anos. Não consegue ter 15 anos de contribuição. Então ele não vai conseguir se aposentar. Certo. O que ele pode recorrer? Ele pode recorrer ao benefício de prestação continuada, que é um benefício da assistência social, né? Se a família tem menos que R$250 de renda por pessoa, per capita lá, né? Digamos, moram dois idosos, os dois estão com 65 anos e não têm aposentadoria e não têm nenhuma renda, né? Ou tem renda menos de R$500 entre os dois. Então, um dos dois pode, no INSS, requerer o benefício de prestação continuada. Aí ele vai ter o benefício de prestação continuada de um salário mínimo. Mas um só, porque ganhando um, o outro já tem mais de 250 de renda, né? Porque daí, se a gente pegar 998 e dividir em 2, vai dar 499 por pessoa, né, de renda na família. Certo. Como é mais de 250, dá direito a um benefício. Como é que o governo propõe, né, que está no texto que o governo mandou para o Congresso? Não, pode pedir, se não tiver renda desde os 60, mais R$400. E aí vai até os 70 anos com R$400. E não 998, que é o salário mínimo. Estava lendo, inclusive, sobre então, isso. Então também teria uma perda para os idosos dos 65 aos 70, que baixaria de um salário mínimo de R$998 para 400. Que também é uma mudança importante, Paulo, porque assim as pessoas estão achando que o país está numa situação econômica tão difícil, a Previdência, que tem que fazer todo o sacrifício para manter os pagamentos lá na frente. O que é um entendimento errado. Por quê? Primeiro, que a nossa receita tributária, né, os impostos da Seguridade Social, que é para financiar saúde, assistência e previdência, que é a contribuição da Previdência, que é o Fundo Rural, que é o PIS/PASEP, que é a COFINS, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, que é o imposto de importação, que é as loterias. Aliás, esses impostos já paga demais, né? Porque a gente paga muito imposto. É um imposto importante, mas a gente também tem que ter claro que não existe nada de público sem imposto. Não existiria nem a rua se não tivesse imposto. É pesadíssimo, cara. É um imposto importante, mas que é o seguinte, que a sociedade brasileira mostrou que hoje a gente paga em tudo que é suportável pagar, né? Porque o Brasil cresceu muito bem. Se nós pegarmos aí de 2004 a 2014, o Brasil cresceu muito bem, né? Cresceu, aliás, 47%. Um dos maiores, depois da China, foi o maior crescimento do século XXI, né? Então, assim, a gente também... o imposto, ninguém gosta de pagar imposto. Agora, se eu quero ter... o imposto encarece o produto, né, no caso, na claro, que a nossa carga tributária, ela tem uma distorção, porque ao invés de... Se tu pegar Estados Unidos, por exemplo, Alemanha, França, eles tributam renda, lucro e dividendo das aplicações financeiras, né? O Brasil aqui quase não tributa isso. Aí vai tributar o ICMS, o ISS, o IPI, que é sobre os produtos. Então, tem uma distorção na nossa carga tributária. Quem paga, né? Exatamente. Por exemplo, barcos e aviões não pagam IPVA, enquanto que o trabalhador que é uma moto, um fusquinha, paga. Carro, uma família, né? Então, você tem uma distorção no sistema tributário que teria que... Isso sim precisa de uma reforma, né? Agora, o total de imposto que se arrecada é 32% do PIB, não é muito, comparado com os países que têm vida melhor que o Brasil. Então, mas o importante é as pessoas saberem que o esforço que a gente faz para pagar o imposto tem sido suficiente para manter a saúde, para manter a assistência e para manter a previdência. Então, nós não precisamos fazer esse sacrifício de chegar a matar as pessoas para manter os pagamentos, né? Também não precisamos congelar as aposentadorias para manter os pagamentos. Então, nós estamos chamando atenção aqui que as pessoas tomem cuidado com a disposição de fazer sacrifício, porque talvez eles não sejam necessários, né? O que nós temos que fazer é combater os supersalários, né? Mas a reforma não traz nenhuma proposta que vai combater o supersalário. Aliás,
em dezembro foi dado 16% de aumento para o teto, que era 33% e foi para 39%, e muita pensão e aposentadoria, que era 33%, foi para 39%. Uhum. Inclusive essa que você citou primeiro. Então nós temos que tomar cuidado para não comprar gato por lebre, né? O ditado popular. Certo. O nosso tempo aqui está estourando, nós vamos até as 10. Eu quero só que tu fala rapidinho sobre a greve, né? Uhum. Que esse é o propósito, então, né? O objetivo, né? Então, me diga aí como é que vai ser, né? Como é que vai ficar essa questão. Então é isso. O que nós estamos querendo informar a população, mobilizar a população, para que a população cobre dos deputados e deputadas. Deputado, você vai me prejudicar. Uhum. Você vai... Inclusive o folheto... Eu trabalhei já 30 anos, 35 anos, agora, no meu caso, por exemplo, se o governo aprovar a reforma, eu já tenho 39 anos de contribuição, né? Uhum. Porque tem lá desde os 12 da agricultura, que efetivamente trabalhei desde os 9. Se passar a reforma, eu vou ter que trabalhar 53 anos. Uhum. Então eu vou dizer para os deputados, não aceito isso, né? Então tem duas formas. A gente está mandando mensagem para os deputados, no site do sindicato tem o meio de encaminhar, quem quiser procurar o site do sindicato. E no dia 14 de junho nós vamos fazer a greve geral. Então qual é a ideia? É a gente conscientizar os trabalhadores que nós precisamos parar um dia de trabalho para chamar a atenção dos deputados e das deputadas que esta reforma não é a melhor reforma para o povo brasileiro. Que tem outras medidas que podem ser tomadas e não esta de simplesmente tirar o direito das pessoas, tirar 40% da pensão. Daqui a pouco um trabalhador que ganha 2 salários mínimos vai falecer e a mãe e o filho vão ficar, em vez de 2.000, vai ficar com 1.200, 1.400. Então, daqui a pouco tem 2 aposentados que ganham o salário mínimo, falece um, o outro vai ganhar... não mais o salário mínimo, vai ganhar 800 de pensão, né? Ou se ganha 2.000, vai ganhar 1.400 de pensão. Isso está preparado alguma mobilização? Como é que vai ser? Então, qual a orientação nossa, né? Inclusive para os servidores municipais aqui de São Domingos e região? A nossa proposta é parar o trabalho, nós já comunicamos às prefeituras, né? Os trabalhadores têm que informar as empresas, vamos fazer greve dia 14, não ir ao local de trabalho, e nós estamos orientando a fazer concentração na praça de cada município, né? Independendo do número de pessoas que estejam em greve, o importante é vir para a praça do município, né? Vamos disponibilizar um jornal informativo para as pessoas levarem para os moradores do município, para o comércio, para as casas. Que dia de semana cai? Dia 14? Dia 14 é uma sexta-feira. Sexta-feira. É sexta-feira da semana que vem. Uhum. Então a ideia é essa, o pessoal não comunicamos os empregadores que não vamos trabalhar nesse dia, né, diferente do que a gente faz todo dia, no dia 14 não vamos trabalhar, vamos para a praça do município, vamos levar o jornal para o comércio, para as casas, e vamos também mandar mensagem para os deputados e as imagens e as informações da greve, para que os deputados se sensibilizem e olhem para o lado do trabalhador, né? Porque é fácil olhar para as contas públicas, né? Eu acho que a gente tem que olhar para o trabalhador, né? Porque vão morrer pessoas, vai ter pessoas que vão passar necessidade, talvez até fome, em função da reforma da Previdência. Então a coisa é muito séria e o deputado precisa ter a sensibilidade com os milhões de brasileiros que vão ser atingidos pela reforma, e não simplesmente uma conta, o que vai facilitar talvez as contas do governo, o que vai facilitar o rendimento dos bancos, né? Que é isso que o regime de capitalização vai produzir. Tá certo. Mais alguma coisa, Eliseu, para nós finalizar? Não, agradecer então, Paulo, e reforçar, né? É importante que cada brasileiro se preocupe, se informe, né? Preste atenção e participe desse debate da reforma da Previdência. Porque não é uma coisa dos deputados do governo, é uma coisa de todos os brasileiros. Né? E obrigado aqui pelo espaço
e a Rádio Pop FM pelo espaço que nos concede. Muito bem, né? Esteve conosco, né? Também a Silvia, obrigado, né? E o pessoal que acompanhou a programação, nós estamos à disposição, tá? Também, né? A Pop está aqui à disposição também, né? Para qualquer informação ainda que nós trazemos, tá certo? Tá certo, inclusive a Silvia transmitiu aí ao vivo no nosso Face, né? Então, para propagar aí o som da Pop FM. Ok, a Rádio da Comunidade, a Rádio Comunitária 104.9, obrigado, né? Tivemos então com o Liseu Mazioni, ele que é representante da coordenação do movimento contra a reforma da Previdência, né? E da mobilização que vai acontecer dia 14